Boa tarde a todos. Estamos começando essa aula de estudos morfológicos hoje, 7 de dezembro de 2021. Na última aula, a gente começou a conversar sobre variação linguística, língua padrão, sobre as variantes linguísticas. Me respondam, estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Tá bom, professora, eu estou ouvindo bem. Obrigada, Margarete. Hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho os temas que o professor Círio Pocente usa no livro dele Por que não ensinar gramática. Eu compartilhei com vocês esse arquivo pelo grupo do WhatsApp. Esse livro aqui, do professor Círio Pocente, e vai ter alguns tópicos que vão ser interessantes para a gente, tá bom? Então, hoje a gente vai discutir alguns tópicos desse livro, Por que não ensinar gramática, do Círio Pocente. E amanhã, que vai ser feriado em Boa Vista, nós não vamos ter aula síncrona. Vamos ter só uma atividade baseada na aula de ontem e de hoje, tá bom? Então, a atividade de amanhã vai ficar aberta amanhã, tá? Então, é importante que vocês façam a atividade de amanhã. Depois ela fecha, tudo bem? Então, bora lá começar a aula. O professor Círio Pocente, ele começa falando do papel da escola. O papel da escola é ensinar língua padrão. Isso vai um pouco no caminho do que a gente conversou na última aula, que, como professores, é nosso dever ensinar língua padrão também. Mas como o Paulo comentou, a Gessiane comentou, sem abrir mão do que o aluno já sabe, das variantes linguísticas, das outras línguas que ele sabe falar. Mas ainda assim, a língua padrão é importante que a gente ensine aos alunos para eles poderem se comunicar em contextos formais, contextos políticos, sociais diferentes. Então, quanto mais variantes linguísticas o nosso aluno souber, melhor ele se comunica. Na última aula, para quem não veio, a gente comentou o seguinte, que da mesma forma que é importante saber a língua padrão, é importante respeitar as variantes. Demos o exemplo do Paulo. Se o Paulo falar com gírias para o reitor, para a secretária de educação, ele vai ter dificuldade em conseguir o que ele quer com o professor de escola. Ao mesmo tempo que se ele falar muito formal com os amigos, com a família dele, vai ter um estranhamento. Então, foi desse ponto que a gente partiu na última aula. E é desse ponto que o professor Círio Pocente começa. Que o papel da escola é sim ensinar a língua padrão. Mas que tipo de aula? A gente dá aula de quê e para quem? Vocês vão ter habilitação de ensino de língua portuguesa também. Vão ensinar língua portuguesa, mas que língua é essa? Quem são os seus alunos? Isso é importante vocês saberem. Que língua vocês estão ensinando e para quem? Considerando a realidade deles, o que eles podem usar e dando o máximo de possibilidade para eles. A gente comentou na última aula também que a língua portuguesa, ela tem uma origem, né? Eu comecei a falar com vocês que ela veio do latim. Comentamos um pouquinho que veio da expansão do Império Romano. Então, se a gente voltar lá na aula de história, da professora Alessandra, do professor Cleudimar, história geral. Então, o Império Romano, ele se expandiu pela Europa e começou a conquistar vários lugares. Abriu uma janela estranha. Entre os quais, ele conquistou cidades da Grécia. E Roma tinha uma característica muito específica. Ela atacava os lugares, pegava a parte política, mas o que tinha de bom de cultura, Roma assimilava. Prova disso é que toda a cultura grega foi assimilada por Roma. Só pensando nos deuses gregos, em Zeus, em Júpiter. Cada deus grego que tinha, Roma transformou em um deus romano. Isso aconteceu também com a gramática. Então, quando Roma chega à Grécia, a Grécia já tinha uma gramática estabelecida, em categorias de palavras, que a gente vai começar isso daqui. Os gregos já tinham separado as palavras em verbos, substantivos, na verdade, em verbos, em nomes, em qualidades. Tudo isso que estava na Grécia, os romanos pegaram para si. Ah, professora, então o que você está falando? Que os romanos pegaram a língua grega. Já viram alguma coisa de grego, gente? É diferente. Pegaram toda a estrutura da gramática grega e encaixaram a língua latina ali para descrever. Até aí, faz sentido o que eu estou falando? Sim, professora, faz. Faz sentido, Margarete?
Sim, para mim está fazendo sentido. Então, foi isso. Então, vamos pensar. Os soldados romanos... Obrigada, Clailson. Os soldados romanos, eles invadiram a Grécia, tomaram posse da Grécia e parte da gramática levaram para a língua latina também. A gente viu na última aula também que o latim tinha 3 tipos de latim, pelo menos. O latim da academia, da ciência, o latim da igreja e o latim vulgar. Esse latim vulgar era o latim falado pelo povo, pelos soldados. Foi esse latim que chegou em vários lugares, os soldados que chegavam lá. Não eram os acadêmicos, não eram os padres, e sim os soldados que chegavam. Então, desse latim vulgar, foram surgindo as outras línguas, que a gente chama de neolatinas, dentre as quais está o espanhol, o romeno, o português, o italiano, o francês. E olha que interessante, mesmo línguas como o inglês, que é uma língua anglo-saxã, não é uma língua latina, 60% do vocabulário do inglês é latim. Ah, professora, vai dizer que inglês é fácil. Olha, inglês, a estrutura da língua é diferente da nossa. Mas boa parte do vocabulário a gente consegue perceber, porque vem do latim, tem uma origem comum a nossa. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos pensar. Na Grécia, eu estou falando da Grécia século 7, 8, depois estou falando do latim século 11, 10, 1100, 1200, olha só. E aí vai mudando isso. A gente está no Brasil hoje, Roraima, 2021. Pergunta, a língua nossa hoje é igualzinha o latim ou a língua da Grécia? Acho que não, professora. Não, Emily. A língua não é igualzinha. No entanto, a gramática, a estrutura de gramática, a estrutura de palavras nossa é igualzinha à estrutura da Grécia. Dá para acreditar isso? A gente ainda usa para estudar a gramática tradicional a estrutura nos moldes greco-romano. Por isso, às vezes, tem alguns estranhamentos, algumas coisas que não fazem tanto sentido, porque foi uma herança que a gente recebeu. Até aí, gente, posso seguir? Tá difícil? Como tá? Pode seguir. Pode seguir, Não, professora. tá dando para entender sim. Pode seguir, professor. Ah, ótimo. Então, tudo isso para dizer o quê? Que não há línguas fáceis nem línguas difíceis. A língua a gente já viu que ela representa a cultura de um povo. É curioso que uma vez inventaram de fazer uma língua chamada Esperanto, que não tinha um povo, só inventaram para ser uma língua fácil. A língua sumiu, porque não tinha um povo que segurasse a identidade dessa língua. Então, por exemplo, latim hoje. O latim a gente chama quase de uma língua morta. Por quê? Quase ninguém fala latim. Há uns anos atrás, a Igreja Católica, as missas, bons anos atrás, as missas na Igreja Católica ainda eram latim. A gente tem livros em latim ainda. Mas eu acho que talvez no Vaticano, mas talvez nem no Vaticano se fale latim mais. Porque é uma língua que já mudou. A gente fala que o latim já é uma língua morta, não tem um povo que fala ela. Muito embora tem toda uma cultura por trás dela, que a gente continua. Falei para vocês que o latim ele tem declinações, que são tipo de conjugações de palavras, assim como a gente conjuga verbo em português, o latim conjuga substantivo, adjetivo, verbo, pronome, que na verdade se chama declinações. E isso foram para outras línguas. O alemão também tem declinações. Então, estruturas de línguas diferentes. E quem será que pesquisa, descreve essas estruturas? O que conjuga, o que não conjuga? São as gramáticas que descrevem tudo isso. Mas olha que curioso. Todo falante de uma língua materna, ele sabe falar aquela língua materna. Óbvio que eu disse? Óbvio. Eu quero dizer que um venezuelano que nasceu na Venezuela e não tenha problema nem de dicção, de audição, de nada, ele sabe falar espanhol. Um brasileiro que nasceu no Brasil, em tese, ele sabe falar português. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, Sim. Ok, obrigada, Paulo. Mas e se a gente sabe falar português, para que a gente estuda tanto português na escola e ainda tem essa dificuldade toda? Eu não sei, professor, eu não entendi muito bem a pergunta.
Repito, Clailson, a gente saiu do princípio que todo brasileiro ou todo falante de uma língua materna sabe falar essa língua. Por exemplo, você desses 3 anos, mais ou menos, já fala português, não é? Sim. Entende português, fala português. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio. Ela não fala muito bem, mas tudo que eu falo, ela entende. Eu falo, Milena, pega o chinelo da mamãe. Ela vai lá e pega o chinelo da mamãe. Milena, dá o biscoito pro irmão. Ela dá o biscoito pro irmão. Ela tem 1 ano e meio. Mas se a gente já sabe a nossa língua desde criança, por que a gente estuda tanto português na escola e às vezes não sabe português? Ou diz que não sabe português? Essa foi a pergunta. Eu acho que é porque na escola a gente aprendemos a forma culta da língua portuguesa. Já essa que a gente aprende desde criança é uma língua própria nossa. É o português, só que com as alterações e os pontos de vista que a gente tem da palavra, eu acho que é isso. É por aí mesmo, Clailson. A gente tem uma língua, mas a estrutura da gramática, você sabe? Por exemplo, por menos que a pessoa tenha estudado, talvez o pai, a mãe de alguém tenha estudado muito pouco, mas ela sabe que fala. A xícara é colorida. Não é colorida, a xícara é. Ela sabe essa estrutura, essa ordem de sujeito, verbo, complemento. Para a gente, isso está internalizado. Talvez para alguém que sai falante de inglês, do alemão, isso seja mais difícil. O que eu quero dizer? Que vocês sabem mais de português do que vocês pensam que sabem. A estrutura da língua está internalizada. Talvez não saibam uma gramática universal, uma gramática internalizada. Isso mesmo, Clailson. Então, vocês sabem muito de língua portuguesa, mais do que vocês imaginam. E a partir disso que a gente vai estudar, como o Clailson falou, a norma culta, ou a norma padrão da língua que se usa mais hoje do que norma culta. Ah, professora, por que eu não posso falar norma culta? Pode, alguns gramáticos usam norma culta. Mas se eu falo norma culta, eu penso numa norma inculta, numa norma fora da cultura. E não é isso que acontece. Tem uma norma padrão, que é um modelo ali, e as variações linguísticas. Aí, seguindo no livro do professor... Eu estou comentando de forma geral, viu, gente? O livro do professor Pocente. E ele fala que todos que falam sabem falar. E que não existem línguas uniformes. A língua, ela não é quadradinha. Por mais que a gente queira, mesmo dentro da norma padrão, ela muda o tempo todo. Ela não é... Tem várias possibilidades. Eu posso falar, a Emily é inteligente. Eu posso falar, a Emily é esperta. A Emily é extrovertida. A Emily é desenvolta. Eu posso trocar esse adjetivo por um monte de outros. Porque a língua, ela não é estática. Tem vários jeitos. Os poetas e escritores usam muito isso. E ainda assim, a gente muda. Pegando aquele exemplo clássico. Ah, o português antigamente era vossa mercê, que virou vós me ser, que virou você, que virou ser, e que na linguagem da internet a gente usa o VC. Por quê? Porque a língua é muito rápida, ela muda. Ah, professora, então tá certo eu escrever na minha redação, no meu trabalho da faculdade, colocar o VC? Não. Por quê? Porque a língua padrão, justamente, ela demora um pouquinho mais, ela é mais estável. Porque essas mudanças, elas são muito rápidas, e aí se perde no tempo. A gente viu ontem também sobre o acordo dos países que falam língua portuguesa. Então, se eu não mantenho um padrão por um tempo, vai chegar uma hora que ninguém se entende. Que meu amigo de Lisboa não vai me entender aqui em Roraima. Que meu amigo do Timor-Leste não vai ter ideia do que eu estou falando. Se fosse assim, as novelas do Brasil não fariam tanto sucesso na Europa, na África, em português mesmo. Então, qual é a função da língua padrão? É manter um parâmetro onde todo mundo se entenda, apesar das variações, e facilitar a comunicação. Vamos seguir mais um pouquinho. Não existem línguas imutáveis, o professor Ciro Pocente fala. Verdade, não existe. A gente acabou de dar um exemplo. O grego misturou com o latim se ampliou, passou por vários lugares, criou várias línguas neolatinas, dentre as quais o português, e ainda no português a gente tem pelo menos 2 tipos de português, se não falar mais, o português do Brasil, o português de Portugal, e ainda tem, a gente falou, português em Macau, na China, no Timor-Leste. Então, cada português desse ainda é língua portuguesa.
mas cada português tem uma particularidade. Ontem eu tive um evento à tarde, por isso nossa aula foi de manhã, e uma professora que me deu aula no evento se prontificou para dar nossa última aula, vai ser uma aula magna no final. Ela vai falar sobre português em Timor-Leste, como é que se ensina português, como é que ela ensinava português com a música no Timor-Leste. E a gente vai ter um pouquinho dessa visão, como é que é o português do outro lado do oceano. Tudo bem, gente? Posso seguir? Estou falando muito rápido. Professor, tá tranquilo, pode seguir sim. Beleza. Margarete, quando eu falo assim, falamos mais corretamente do que pensamos, o que quer dizer? Às vezes a gente fica preocupado com o que está falando, mas se você for parar para olhar, os desvios na macuda são pequenos. A gente fala direitinho, sabe? Na maioria da estrutura da língua, a gente fala bem. Ah, professora, mas eu posso ter erro de ortografia, posso ter erros de dicção, ok. Mas ainda assim, isso é muito pequeno. Pode olhar, quando você tem uma criança que já consegue articular bem as palavras, falar bem, se comunicar, ou um adulto também, a parte da alfabetização dela é muito mais fácil. Não é assim? Alguém já teve a experiência de alfabetizar alguém ou ajudar alguém a se alfabetizar? Sim, professora. A minha filha mais velha, ela estudava numa crechinha particular, assim, dessas crechinhas bem de bairro mesmo. Aí eu alfabetizei ela em casa, né? Fazia o ABC na parede, cartolina, ia montando as frases. Foi assim. A outra já não, já se alfabetizou na escola mesmo da prefeitura, que agora já é mais moderno, né? De 20 anos atrás, botar assim, uns 19, 17 anos atrás, eu acho. Já é bem diferente essa experiência, entre as duas, né, que eu passei. E o que você sentiu, Margarete, alfabetizando sua primeira filha? Como é que é, Como é que professora? foi o processo? Como foi o processo de alfabetizar sua primeira filha? Foi assim, professora. Eu comprava as cartolinas, né? Fazia as letras, recortava, ia colocando na parede, assim, tudo coladinho, né? Ou então deixava solta para ir montando as palavras. Foi assim, começou pelo A, E, I, O, U. Naquele tempo, o método de alfabetizar era mais diferente, era Bá, Bé, Bi, Bobu, que hoje acabou, né? Do meu tempo também foi assim, aí foi desse jeito. Aí agora a caçula já não, né? Já foi alfabetizada na escola, já não teve mais assim, essa parte para mim, né? Só ajudar ela nas atividades. E assim, foi uma diferença muito grande entre as duas, né? Esses períodos. O que você notou de maior diferença, Margarete? Eu achei assim, professora, que na alfabetização entre a Sofia e a Dani, no tempo da Dani foi mais difícil, né? Porque eu trabalhava, eu não tinha muito tempo, então quando eu tinha uma folga eu fazia. Então ela teve mais dificuldade do que a Sofia. A Sofia já aprendeu assim, já não teve tanta dificuldade com os novos métodos, né, de ensino. Já foi muito diferente, porque agora a escola da prefeitura, ela é especializada em alfabetizar, né, em dar aula para criança, assim. E no tempo da Dani era só a escola do estado, né? Então era mais assim, era todo mundo junto, era primeiro ano até, agora não. A prefeitura ficou até com o quinto ano, agora o estado pega do sexto ano, então mudou muito durante esse tempo, o método de alfabetizar. A Dani é a mais velha. Isso, a Dani é a mais velha, tem 24 anos, a Sofia tem 11. Olha só, obrigada, Margarete. Olha só como a Margarete está falando, que a Sofia ela teve outros métodos de acesso de alfabetização, ou seja, estava tudo em volta dela. Meu filho tem 5 anos. Uma hora ele estava vendo um vídeo e falou: Mamãe, tá falando viva aí. Eu falei: Oi? Então, por quê? Porque os símbolos, as palavras, as crianças aprendem muito fácil em volta. Então, se tem uma sistematização, um acompanhamento, como a Margarete falou, é muito mais fácil disso acontecer, dessa alfabetização. A criança ou adulto pode não saber ler e escrever todas as palavras, mas ele sabe o que é McDonald's, não, sobre Coca-Cola, ele sabe o que é o ônibus que vai para casa dele, ele sabe reconhecer o número da casa dele, a rua. Então, são coisas que são muito mais simples. Eu dei o exemplo do McDonald's, mas o McDonald's não vale. Não tem em todo lugar no McDonald's. Aqui em Roraima, por exemplo, não tem. Bom, sigamos para frente.
E a língua, a gente não ensina, a gente aprende todo mundo junto. E o professor Círio Pocente quer falar com isso? Que, como o Paulo comentou muito bem na última aula, esse processo de ensinar a língua não é de uma mão só, é mão dupla. O professor aprende com o aluno aprende com o professor. Aqui nessa aula, eu aprendo muita coisa com vocês. Tem muitos termos, tem muita coisa que eu não conheço, que é típica daqui de Roraima. E tem outras coisas que vocês não conhecem, vocês me ensinam. Assim tem que ser as aulas de língua portuguesa também. Talvez algum aluno seu, provavelmente isso aconteça, sabe de coisas que você não sabe. Eu conversando com uma colega minha, que dá aula na Escola do Estado aqui em Boa Vista, ela falou que na escola dela, a maioria dos alunos são bolivianos, são venezuelanos, tem 2 alunos brasileiros na escola dela. Então, muita coisa ela não sabe, que é o contexto da Venezuela, da língua, de cultura, e é uma oportunidade de ela aprender. Por outro lado, esses alunos têm muito a aprender com a minha amiga também. Língua portuguesa, língua inglesa. Então, o processo de ensino-aprendizagem é sempre uma troca, principalmente quando se fala em língua, né? Isso muda muito. Um exemplo, eu aprendi a falar um pouco de espanhol com uma professora uruguaia, uma argentina, depois eu fiz um curso de 1 mês no Uruguai, viajei para o Uruguai, fiz um curso, e hoje eu tenho amigos venezuelanos. Cada espanhol desse é tem palavras específicas, jeitos específicos de ver, ainda assim sendo a mesma língua. Beleza? Beleza. Agora, uma pergunta, gente. A gente ensina a língua ou ensina a gramática? Ou as duas? O que vocês acham? Professor, eu acho que ensina a gramática, não a língua. Estou certo ou estou errado? E aí, Paulo, a eu Margarete acho está que certa ou errada? a gramática e a língua, os dois ao mesmo tempo. Praticamente a fala a gente usa mais nas nossas casas, praticamente, né? Mas a gramática a gente aprende mais na escola. Eu acho, da minha parte. E, gente, o que será que a gente está chamando de gramática? Já pensaram? O que é gramática? A gente Professor, tem... Pode falar, Margarete. Gramática é o jeito que o modo como dá as disciplinas de português, de falar de verbo, de estudo sintático, estudo morfológico, é isso ou não? É isso sim. Essa é uma das definições de gramática. Perfeito, Margarete. Alguém conhece alguma outra definição de gramática? O professor Círio Pocente, ele apresenta 4 definições diferentes de gramática. Na verdade, 3, né? De gramática. A primeira é a gramática normativa. Essa que a Margarete falou. Que fala o que é verbo, o que é adjetivo, o que preposição combina com o quê. Essa, Margarete, chama gramática normativa. Por quê? Porque ela fala das normas da língua padrão. Mas também tem um outro tipo de gramática, que é gramática descritiva. Essa gramática descritiva é muito comum em línguas que não estão registradas muito bem ou bem estudadas. Exemplo, macuxi e português. Por que eu dei esses exemplos? O Paulo falou com a gente na última aula que está um pouco descrito macuxi escrito, mas nem tudo escrito. E que tem uma gramática, outra gramática, está em processo de descrição. É isso, Paulo? Isso, professora. Então, o que os linguistas, pesquisadores estão fazendo? Estão descrevendo a língua, estão reconhecendo a língua. Em português isso existe? Existe. A gente tem a gramática da professora Maria Helena de Moura Neves, pesquisadora da Unesp de São Paulo. Ela vê o uso do português falado. Então, como é que essa gramática do dia a dia? Essas gramáticas, gente, são descritivas, elas descrevem. Olha, o português em São Paulo fala assim, o português no Rio fala assim, o português no Rio Grande do Sul fala assim. Em Fortaleza fala assim. Isso é uma gramática que descreve a língua. Acontece muito também, como eu falei, nas línguas que não estão bem escritas ainda. Então, tem muita pesquisa. Quem quer estudar pesquisa de língua, essa área de gramática de linguística, gente,
falta muito pesquisador, muita gente falta para estudar isso. Tá? Quando eu falei que muita nossa gramática vem da Grécia, do latim, falta coisa para estudar, falta gramático competente ainda para estudar a língua portuguesa. Ah, professora, está falando que não tem pesquisador bom? Não, não é isso. Estou falando que nossa língua é muito grande e que quem quiser estudar tem muito espaço para isso. Tá, já falei da normativa e da descritiva. Qual a terceira? A gramática internalizada. Essa que o Clailson chamou de universal. A gramática a gente aprende quando nasce ouvindo, prestando atenção nas coisas. Olha só, aquilo já faz parte de você. E até quando você vai aprender uma segunda língua, vai se internalizando outra gramática. Eu dei aula para um grupo de libaneses em São Paulo, refugiados. Eu não sei nada de árabe. E eu dava aula de português para 3 famílias. Eu usava o inglês e o espanhol para falar com essas famílias. E aí, eu sei que passaram uns 3, 4 meses, daqui a pouco, eu já não estava entendendo que eles estavam falando de árabe. Umas meninas brigando lá, e eu falei, e aí? Em árabe, eu chamei a atenção delas em português. Elas olharam para mim, você sabe árabe, professora? Eu falei, não, mas eu entendi. Por quê? Porque a gramática, ela vai se internalizando com a gente. Mesmo sem saber árabe, eu entendi o que elas estavam falando pelo convívio. Estava quase 4 meses com elas todo dia ali ensinando português. Tudo bem, gente? Tudo, professora. Eu falei um montão de coisa. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para eu seguir? Eu engatei a primeira, a segunda, a terceira e fui. Não, professora, tá tranquila. Eu vou até dar uma pesquisadinha mais depois sobre as 3 gramáticas aí que a senhora falou. Isso, pesquise, Emily. Tudo isso que eu tô falando é um resumão bem enxuto desse livro aqui, ó. Do professor Círio Pocente, tá? Então, tudo isso que eu tô falando tem no livro bem escrito, muito melhor do que eu tô falando agora, que já mandei para vocês o arquivo do livro, tá bom? Professora, mas por que a gente tem que pensar tudo isso? E aí, o que a gente tem a ver com isso, Emily, se eu for pensar? Vocês, professoras do campo, aqui de Roraima, tem que pensar por quê? Quando o seu aluno chegar na sala de aula, como é que você vai abordar esse ensino de língua para eles? Entende? Vai falar, você está falando errado, não é assim que se fala, é assado. Ou se o menino começar a falar uma outra variante, em espanhol, em macuxim, outra língua, misturando as línguas, você vai falar, olha, tá errado. É assim que a gente vai falar? Ou a gente vai compreender que aquela língua tem a ver com uma cultura, que tem a ver com a identidade daquela criança, ou daquele jovem, ou daquele adulto. Vai ter respeito nessa... Isso, Clailson, devemos compreender que aquela língua representa uma história de vida, uma identidade. E a partir daquilo ali, a gente vai seguir para ensinar um padrão, variações, outras coisas. Mas é sempre importante partir do respeito, da identidade da pessoa. Ok? Ok, professora. Beleza. Então, quando eu estiver dando aula de português, eu vou ensinar as regras da gramática. A partir da próxima aula, da quinta-feira, a gente vai começar a ver as classes de palavras, substantivo, adjetivo, mas eu vou evitar falar com vocês de erro gramatical, de desvio, vou falar de desvio gramatical de norma culta. Por quê? Porque a troca de palavras, tudo isso reflete a identidade de vocês, reflete uma escolha linguística, não é aleatório. Quando a minha mãe, que é sergipana, fala ele vive aqui e não ele vive aqui, essa troca pelo vive, pelo vive, representa o lugar de origem dela. Ela veio de Sergipe, não estudou tanto, e aquilo representa uma característica geográfica dela, de história, de tempo, de espaço. Então, eu não falo, mãe, tá errado, mãe. Não é vive, é vive. Talvez, se ela vier com uma redação para corrigir algum contexto específico, eu falo, mãe, olha, na redação, é importante a senhora seguir a regra padrão. Na norma padrão, a senhora usa vive e não veve. Na fala comigo, tudo bem falar veve. Entende? Então, o que é muito importante vocês saberem, principalmente para nós que estamos no campo e numa região de fronteira. A gente está em fronteira com a Guiana, está em fronteira com a Venezuela, tem fronteira, tem gente de todo lugar aqui em Roraima.
Então, o respeito, acima de tudo, é fundamental na sala de aula. Se vocês saírem da minha disciplina com isso na cabeça, de que língua é cultura, é identidade e tem que ter respeito, para mim já está muito bom. Claro, eu vou ensinar norma padrão para vocês, mas o fundamental para vocês saberem que tem que ter um respeito com a identidade do outro, com a história do outro. Tudo bem, gente? Sim, professor, isso é realmente uma realidade, né? Que muitas das vezes o professor às vezes não compreende o aluno não compreende o professor, e a gente tem que compreender e separar cada um. Exatamente. Por isso, Emily, por essa realidade de um não compreender o outro, do ensino ser totalmente tradicional, sem olhar para o lado, a primeira atividade de vocês, primeira atividade avaliativa de vocês, vou pôr já o link aqui no chat, vou pôr o link no WhatsApp também. Vocês vão contar para mim, por texto escrito, como é que foi esse processo de escolarização da língua portuguesa para vocês? Onde vocês estudaram? Como é que foi? A proposta é assim, ó, comente como foi sua experiência escolar nas aulas de língua portuguesa. Considere o que aprendeu a norma padrão. Considera que aprendeu a norma padrão da língua? Sabe o que são variações linguísticas? Já estudou textos orais ou populares em suas aulas? Para responder, escreva um texto de 10 a 30 linhas. Essa, Emily, vai ser nossa primeira atividade. A gente vai contar um relato de como que foi. Como é que foram essas aulas de língua portuguesa para vocês? Coloquem também, gente, o nome da escola. Vou compartilhar aqui com vocês verem. Essa é a nossa primeira atividade. Vou perguntar aqui. Tudo bem, gente? Dúvidas até agora? Não, professora, vai ser interessante falar que a senhora está pedindo esse trabalho, porque no meu tempo, quando eu estudava, né, a gente estudava era o ano todo, quando chegava no final do ano que tinha as provas finais. Se passou, passou. Se não, era reprovado. Não tinha esse negócio de recuperação, igual tem hoje, a facilidade que tem hoje. Isso mesmo, Margarete. Então, compartilhe isso com a gente. Essa vai ser a primeira atividade que vocês têm para fazer. Lembrando, é uma redação. Deixa eu voltar aqui. De 10 a 30 linhas. Então, se mantenham nessa média. É um texto escrito. E aí, eu mandei o link aqui no chat. Vou mandar no WhatsApp. Respondam pelo formulário mesmo, pelo link, viu, gente? Nem precisa escrever, mandar arquivo. Pelo link vocês já respondem. Se alguém tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, que eu ajudo no que for preciso, tá bom? Mas é importante que essa atividade seja feita amanhã. Tudo bem, gente? Tudo. Tudo bem. Tudo bem, professora. E na quinta-feira, a gente vai ter o quê? Vai começar a ver a norma padrão mesmo da língua. Vamos começar a estudar substantivo, adjetivo, e aí depois para frente, verbo. Vamos ter várias atividades. Vai ter atividade amanhã, aula na quinta, atividade na sexta, aula na segunda. E aí vamos intercalando essas avaliações. Beleza? Olha, eu falei muita coisa, muita teoria junta. Tudo que eu falei e muito mais está nesse texto que eu já mandei para vocês. Vou encaminhar de novo hoje, do professor Círio Pocente. Leiam o texto, leiam com calma, é um texto gostoso de ler, tranquilo, vai contribuir, ajudar muito vocês. E amanhã façam essa primeira avaliação, ok? Ok, professora. Perguntas, dúvidas? Nenhuma dúvida, professor. Ok. Deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Vocês lembram que no ano passado, ou foi o ano passado, ou foi esse ano, não lembro, mas foi o ano passado do ensino, a gente teve uma disciplina de leitura e produção de textos e hipertextos, que virou um artigo, que foi parar num livro. Vocês lembram disso? Sim, professora, eu lembro, foi bem legal. O livro foi publicado e o evento que eu ia participar ontem foi para falar desse artigo. Então, vou mandar para vocês também o link do evento, para vocês verem o que aconteceu, como é que foi. A minha fala no evento, eu falo dos outros professores sobre a fala de vocês. Tem o texto de algum de vocês que vai aparecer na apresentação, aparece no artigo.
Vou mandar para vocês também, tá bom? Tá, pode mandar. Então, saiu o livro, aconteceu e todo mundo gostou. Bastante. E aí, quem puder, assiste e depois me fala o que achou. Combinado? Combinadíssimo. Combinado, vou assistir. Beleza. Ó, vou interromper a gravação aqui agora.